Sejam muito bem-vindos, amados, aqui a mais uma aula, né? Nessa aula é o último tópico do material, do edital que nós estamos estudando, né, da PM Paraná. E lá no seu último tópico de história, ele diz o seguinte, olha, ele fala lá assim, ele pede para nós, a nova república. Aí ele continua, aí ele fala, características do Estado Democrático de Direito, estabelecido na Constituição de 1988. Deixa eu ser mais simples. Sabe esse tópico que está dentro do tópico História, sabe? Do seu edital? Ele é o último pontozinho lá, dentro do conteúdo História. Sabe esse tópico? Esse tópico não é necessariamente história. Apesar de estar dentro de história, ele não se refere necessariamente a conceitos históricos. O que ele se refere, de fato, é a Constituição Federal de 88. Mas, porém, todavia, contudo, ele não está nos dando uma questão ou aspectos do direito constitucional, mas sim sobre as características do Estado Democrático de Direito na Constituição de 88. Ou seja, esse é um tópico que está dentro de história, de certa forma, ok, a gente analisa ele dentro do contexto histórico contemporâneo a nós, mas de fato este é um tópico dentro de direitos humanos. É os direitos humanos aplicados dentro da Constituição brasileira. E essa perspectiva, o examinador vai além. E ele fala assim pra gente, beleza, a nova república, características do Estado Democrático de Direito. Aí ele conclui, aí ele fala assim, mas dentro dessas características do Estado Democrático de Direito, eu quero saber sobre a cidadania, eu quero saber sobre os movimentos sociais, eu quero saber sobre ainda a questão da desigualdade, eu quero saber ainda sobre a inclusão social, eu quero saber ainda sobre a democracia e o papel das instituições de segurança pública. De fato, esses tópicos, eles têm algo relacionado entre eles, né? Mas para fins didáticos, para fazer com que você acerte a possível questão sobre esse assunto, a melhor forma que eu tenho é realmente separá-los no que dá para separá-los, utilizando então uma construção lógica sobre esses conceitos e, a partir daí, ligar uma coisa à outra, te dando uma possibilidade maior de acertar a possível questão sobre esse assunto, tá? Então esse é um tópico que sim, tem um histórico na história, mas é um tópico de direitos humanos e que inclusive é um dos tópicos, um dos assuntos que eu mais estudei na vida foi direitos humanos, porque é um assunto que eu gosto bastante. Beleza, beleza, Cleus. Então sem mais delongas, vamos iniciar aí os nossos trabalhos, já expliquei o título e como que vai acontecer. Então como é que nós estudamos eles? Vamos por partes, né? Primeira parte. A gente quer as características do Estado Democrático de Direito na Constituição brasileira. Quais são as características do Estado Democrático brasileiro, né? Essas características do Estado Democrático é um Estado que garante os direitos humanos. Isso é o fato. É o Estado garantindo os direitos humanos. Como é que ele garante os direitos humanos? Ele garante os direitos humanos exercendo pelo menos, que é o que nos interessa aqui, as duas gerações do direito. Por isso, características do Estado Democrático de Direito. Então ele garante, a Constituição nos garante, as duas primeiras gerações dos direitos. Que gerações do direito são essas? Você estuda isso lá no direito constitucional, quando você estuda, né, direitos fundamentais, você estuda isso em direitos humanos, quando você vai para o histórico dos direitos humanos no planeta Terra, né? Então, mas, para fins de prova, aqui vamos aplicar esse conjunto na própria Constituição. Então, a nossa Constituição nos garante esses conjuntos. E que conjuntos são esses? Primeiramente, a gente tem que entender que nós então temos a primeira geração dos direitos.
E a Constituição brasileira nos garante essa primeira geração. Só para os encargos de consciência, professor, entenda, eu tenho primeira geração e eu vou ter a segunda geração. Não são as únicas, mas são as que nos interessam aqui. Tá? A primeira geração e a segunda geração, ela não nasce do nada. Ela tem um contexto histórico por trás, que não é a minha intenção aqui. Mas para a gente entender, eu estou falando basicamente de um período histórico que inicia, pelo menos, na Inglaterra, durante a Revolução Gloriosa, ou que antecede a Revolução Gloriosa, né, até mesmo a Revolução Industrial, dando seu ápice no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o conjunto dessas duas gerações se desenvolve nesse contexto da Revolução Gloriosa, passando pela Revolução Industrial e indo até o fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza? E isso vai, de certa forma, desembocar na nossa Constituição aqui no Brasil, que é que nos interessa. Tá? Então, a nossa Constituição, para garantir esses direitos, porque esses direitos garantem a democracia, garante a cidadania, a nossa Constituição vai, então, nos garantir, os direitos naturais. A própria Constituição, quando trata sobre ele, né, os constitucionalistas chamam esses direitos, costumam chamar esses direitos de direitos fundamentais. Tá? Ou, simplesmente, os direitos naturais e os direitos fundamentais é um conjunto de dois direitos, vai ficar mais fácil a gente entender assim. Então, a primeira geração, ela tem, de fato, dois direitos. E que direitos são esses? Os direitos civis. 2, os direitos políticos. Simples, né? Então você tem, dentro da primeira geração, os direitos civis e os direitos políticos. O que o Estado Democrático de Direito nos garante? Nos garante os direitos civis e nos garante os direitos políticos. Resumidamente, né, para a gente entender, quais são os direitos civis, o norte dos direitos civis? Direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, direito à igualdade. Nesse momento é uma igualdade formal, né? Mais para frente eu explico melhor do que é isso. O direito civil nos garante uma igualdade formal, tá? Então, igualdade, o direito à nacionalidade, né? Ser nacional de um local. Eu sou brasileiro, eu sou nacional deste país. Perfeito? Tá? Quando surge a nacionalidade, surge o que eu coloquei aqui, só como para você entender, surge a pessoa. Como assim a pessoa? Uma coisa é ser humano, outra coisa é ser pessoa. Como assim, Kennedy? Ser humano é a questão biológica. Eu nasci ser humano, beleza? Mas eu só sou pessoa quando eu tenho um vínculo a um Estado. Eu sou pessoa por quê? Porque eu sou pessoa nacional do Brasil. Tá? O inglês, ele é pessoa porque ele é pessoa nacional da Inglaterra. Quando ele está no Brasil, ele é pessoa estrangeira. Perfeito? Mas ele é pessoa porque ele tem vínculo com o Estado. Tá? Seres humanos sem vínculo a um Estado são seres humanos. Não podemos tratar como pessoas naturais de algum lugar. Então, com o surgimento da nacionalidade, né, surge a perspectiva da pessoa, tá? Surge a perspectiva da pessoa, ok? Então, quando a gente fala em direitos civis, a gente está falando de vida, liberdade, propriedade, igualdade, nacionalidade, tá? Se eu fosse resumir todos esses direitos em uma única palavra, seria a liberdade. Os direitos civis tratam sobre as liberdades. Eu vou um pouquinho mais além das liberdades individuais. Das liberdades individuais. Os direitos civis trata das liberdades individuais, ou seja, o Estado não pode ser contrário às minhas liberdades individuais. Beleza? Tranquilo? Ok. Direitos políticos, ainda dentro da primeira geração. Por quê? Porque ele é uma consequência dos direitos civis. Historicamente, quando a gente vai para a história, né, a gente percebe que os direitos políticos, ele nasce na rabeira dos direitos civis como ferramenta para que os direitos civis fossem aplicados à sociedade. Então, por isso que os direitos políticos se encontram dentro da primeira geração, juntamente com os direitos civis. O que são os direitos políticos? Simples. Direito político é o direito
que você tem para fazer este concurso da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar do Paraná e, sendo aprovado, tomar posse. Você só poderá tomar posse porque você tem direitos políticos. Como assim, Kennedy? O que são direitos políticos? Direitos políticos é o direito que uma pessoa tem de participar da gestão, da administração do Estado brasileiro. Perfeito? Então eu só posso ser servidor porque eu tenho direitos políticos. Eu só posso votar porque eu tenho direitos políticos. Eu só posso ser votado, se candidatar, porque eu tenho direitos políticos. Os direitos políticos são os direitos que a mim é garantido, são os direitos que a você é garantido para participar do processo democrático político de nosso país. Seja mediante voto, eleição, seja mediante o aspecto de fazer um concurso público ou até mesmo receber uma função comissionada, um cargo em comissão, ou ainda até mesmo o direito de manifestação social, né? As manifestações públicas, as passeatas, as carreatas, né? Independentemente de quem está fazendo, parte da perspectiva dos direitos políticos. Por quê? Porque os direitos políticos nos garantem a liberdade, que é os direitos civis. Então, os conjuntos desses dois direitos se vinculam a esse processo. Beleza? Tranquilo? De boa? Entendemos? Bom demais. Então, primeira geração. Então, quando eu falo características do Estado Democrático de Direito, esse Estado tem que nos garantir o conjunto desses dois direitos, direitos civis e direitos políticos, que é o que a gente chama de primeira geração. Só para os encargos de consciência do professor, vamos um pouquinho para os direitos humanos, propriamente dito. Quando a gente fala desse conjunto desses dois direitos, eles são os que a gente chama de direitos de posição passiva do Estado. Ou seja, são direitos passivos. Traduzindo, são direitos que eu não quero nada do Estado. Eu não estou pedindo nada para o Estado brasileiro. Nada. Se eu estou pedindo alguma coisa aqui, nada. Eu só exijo que o Estado não venha me perturbar, que o Estado não venha tirar a minha liberdade, que o Estado não venha tirar a minha propriedade, que o Estado não venha interferir nos meus direitos de manifestação e de tentativa de participar com o próprio Estado. Ou seja, eu não estou pedindo nada para o Estado. O Estado só não pode usar a sua força bruta para impedir que eu exerça esses meus direitos. Por isso que a gente fala que são direitos de posição passiva do Estado. O conjunto da primeira geração surge assim. Né? O Estado interferia tanto, lá na Inglaterra ainda, lá durante a Revolução Gloriosa, o Estado interferia tanto na vida das pessoas, né? E naquela época não era o Estado, era o reinado, mas parte daqui, que essas pessoas começaram a lutar contra o Estado para minimizar os direitos do Estado e ter participação política, surgindo dentro desse contexto ainda na Revolução Gloriosa, as primeiras casas legislativas, os primeiros aspectos legislativos, as assembleias legislativas que nós temos como hoje, como representante do povo nesse campo político. Ou seja, o que nós queremos é que o Estado não interfira na nossa vida. Por quê? Porque ele é muito poderoso e se ele interferir, ele vai prejudicar fortemente a nossa liberdade e a nossa liberdade individual e as nossas intenções individuais. Beleza? Tranquilo? Ok. Mas a Constituição brasileira não se fundamenta somente no conjunto desses dois direitos na primeira geração. Não, está lá, é verdade, mas ela não se fundamenta somente nessas. Na verdade, a nossa Constituição é uma das constituições que mais tem no mundo, é uma das constituições que mais tem Brasil, México, né? Principalmente a América Latina, França também tem bastante, Alemanha também tem bastante, que é um conjunto da segunda geração dos direitos. Da segunda geração dos direitos. E que conjunto da segunda geração de direitos é essa, Kennedy? A segunda geração dos direitos é uma resposta social à Revolução Industrial. Perfeito? A Revolução Industrial aconteceu, o povo começou a ter problemas sociais, principalmente problemas urbanos, né? Relações de emprego não existiam antes, e aí esse povo começou a reclamar, que terminou gerando no campo político e mediante algumas revoltas e algumas ações, né? Uma reforma
administrativa do Estado, onde que o Estado termina colocando, além da primeira geração, a segunda geração dos direitos, que são os direitos sociais, né? O que são direitos sociais? Direitos sociais, na verdade, são direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Vou resumir aqui, tentar resumir que direitos são esses. A nossa Constituição trata sobre todos eles, né? Como assim? Direito à educação, direito à saúde. Direito à saúde, estamos em plena pandemia, né? Mas é um direito à saúde, está aqui o nosso direito de ter resposta do Estado em relação a essa pandemia, tá? Segurança, a sua profissão, senhor policial, senhor bombeiro militar, senhora policial, senhora bombeiro militar. A sua profissão está na segunda geração dos direitos, porque é meu direito como cidadão ter segurança. Então você vai participar da gestão do Estado me garantindo essa segurança, ou tentando garantir essa segurança. Perfeito? Então, segurança, trabalho, o trabalho sim, mas principalmente a regulamentação do trabalho, né, os direitos trabalhistas, como que eles serão tratados, né, o processo de regulamentação do trabalho, que no Brasil está passando por algumas transformações, e se o campo político continuar, essas transformações irão mudar bastante nos próximos anos, mas se der uma viravolta de novo no campo político, volta ao que era, né? Então estamos abertos a esse campo da regulamentação do trabalho, ainda não sabemos como é que vai ficar a médio e longo prazo, mas ela é regulamentada, ela sempre vai ser regulamentada conforme a Constituição brasileira, seja regulamentação mais liberal, ou seja, uma regulamentação mais social, que é o que nós temos hoje, né? Ela vai acontecer sempre, tá? Moradia, direito à moradia, a lazer, a previdência está tudo aqui nos direitos sociais, né? Tivemos a reforma da Previdência, mas está aqui a garantia, proteção à maternidade e à infância, né? Assistência aos desamparados. Assistência aos desamparados é assistência social. O Sistema Único de Assistência Social, a prática aí perto da sociedade, você já deve ter visto algum órgão assim escrito CRAS, Centro de Referência à Assistência Social, ou CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, né? Programas como Bolsa Família, né? Entre outras perspectivas, que não é meu foco agora tratar de assistência social, apesar de gostar bastante também do assunto, mas entra dentro de um aspecto onde que isso é um direito social. E a igualdade material. Igualdade material, Kennedy? Se você entra lá nos direitos civis que eu expliquei lá atrás, fala de igualdade também, na primeira geração. Só que lá fala de uma igualdade formal. Aqui, na segunda geração, a gente está falando de uma igualdade material. São coisas distintas. A nossa própria Constituição, eu gosto muito da Constituição para explicar isso, porque ela claramente deixa a diferença entre as duas. Como assim, Kennedy? A Constituição ela diz assim: somos todos iguais perante a lei. Isso é o que nós podemos caracterizar como igualdade formal. Está na lei, ela é formalizada. Está na lei, somos todos iguais perante a lei, formal. Mas a mesma Constituição vai dizer, mas nós temos que tratar os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Ou seja, quando eu trato igual como igual e principalmente desigual como desigual, eu estou dizendo que a igualdade formal não é suficiente. Então eu preciso fazer ações para que essa desigualdade se torne cada vez mais em igualdade, transformando então a desigualdade no que a gente pode chamar de igualdade material. Ou, anota aí, ou equidade, né? Aqui em igualdade material você pode anotar equidade. Equidade é o ato de tratar o desigual como desigual para assim gerar a verdadeira igualdade. Perfeito? Pelo menos em tese, tá? Então essa é a perspectiva dessa igualdade material. Perceba que todos esses direitos aqui, eu estou pedindo que o Estado interfira. Estado tem que dar educação para os meninos, Estado tem que garantir a saúde, Estado tem que garantir a segurança.
Estado tem que regulamentar o trabalho, Estado tem que dar moradia, regulamentar a moradia, tem que oferecer lazer, tem que oferecer previdência social, tem que dar proteção à maternidade e à infância, Estado tem que dar assistência aos desamparados, como assistência social, como seguro-desemprego, entre outros. Estado tem que oferecer igualdade material, tem que criar políticas afirmativas, políticas para fazer com que os desiguais se tornem iguais. Estado, 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 Estado. A gente pede tudo ao Estado, dentro dessa geração. Perfeito? Essa geração, então, a gente percebe claramente, essa segunda geração dentro da nossa Constituição, ela é uma geração de posição ativa do Estado. Ela age de forma ativa no Estado brasileiro. Beleza? A gente quer que o Estado nos dê. Nós somos passivos e o Estado é ativo. Na primeira geração, nós somos ativos e o Estado é passivo. Aqui nós somos passivos e o Estado é ativo na segunda geração. Simples assim. Tá? Simples assim. Beleza. Vou politizar não. Vamos ficar aqui de boa. Então, dentro desse aspecto, você tem aqui esse campo da segunda geração. Ok. E aí, a gente volta ao título, então. Já te expliquei, então, o que são essas características do Estado Democrático de Direito, na nova República, conforme a Constituição, é a garantia desses. Só que aí ele vem nos pedir outros pontos. No 38.8.1 lá do seu edital, ele fala cidadania e movimentos sociais. Depois ele fala a questão da desigualdade e da inclusão social. Esses dois títulos, eu vou trabalhar eles juntos. Tá? Juntos. Logo aqui abaixo. Vamos entender o que a gente está falando. Então, trouxe ele para cá, ó. Cidadania e movimentos sociais, e a questão da desigualdade e da inclusão social. São aqueles mesmos títulos que lá estão. Né? Como que a gente precisa entender isso? Entendendo, então, a aplicabilidade de cada um desses títulos dentro disso que eu expliquei para você, que é o direito, né, democrático brasileiro garantido na nossa Constituição. Vamos lá. Então, primeira coisa, ele nos pede cidadania. Então, o que ele está querendo é saber o que é cidadania e aplicar isso. Essa aplicação ela é muito simples. Porque o que é cidadania? O que é cidadania, professor? Muito simples. Cidadania nada mais é do que o resultado dos direitos humanos. Isso que é cidadania. Cidadania é o resultado dos direitos humanos. Os direitos humanos? E o que são os direitos humanos? Os direitos humanos é a garantia da aplicação mínima de 3 direitos. Que direitos são esses, Kennedy? Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Eu só sou cidadão porque no Brasil ele direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Ele me garante isso. Ele tanto me garante esses direitos, tanto me garante direitos políticos que eu posso questionar os próprios direitos políticos. Ele tanto me garante direito à liberdade que eu posso questionar o próprio aspecto dos direitos sociais. Ele me garante isso nesta Constituição. Então, o que é a cidadania? A cidadania, como eu disse aqui, é o resultado, então, da primeira geração, como direitos civis e políticos, e da segunda geração, os direitos sociais. Deixa eu ser mais simplista. Para alguém ser chamado de cidadão, o Estado, para uma pessoa, primeiro para ser cidadão tem que ser pessoa. Ser humano não é cidadão. Ser humano é biológico, lembra? Pessoa, aquele vinculado a um Estado. Eu sou pessoa porque eu sou nacional do Brasil. E eu sou cidadão, por quê? Porque a quem eu sou vinculado, ao país que eu tenho vínculo, a nação que eu tenho nacionalidade, ela me garante os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Deixa eu ser mais simplista. Um norte-coreano, atualmente no Brasil, o norte-coreano eu acho que é o melhor exemplo. O norte-coreano é ser humano? Lógico que é. O norte-coreano é pessoa? Sim, ele tem vínculo a um estado chamado Coreia do Norte. Né? Mas será que o norte-coreano ele é cidadão? E aí eu fico numa incógnita, porque eu não sei se ele é cidadão. Por que você não sabe se ele é cidadão, Kennedy? Porque me parece, pelo menos é o que me parece externamente, que o norte-coreano tem dificuldades de sair da Coreia do Norte. Ele tem dificuldades. O Estado brasileiro, o Estado coreano, norte-coreano, dificulta o processo de saída dele da Coreia do Norte. Isso fere, para mim, claramente a liberdade. Se fere a liberdade,
fere os direitos civis. Se fere os direitos civis, não necessariamente eu posso chamá-los como cidadãos. Por mais que os jornais escrevam cidadão norte-coreano, teoricamente, eu não posso chamá-los de cidadãos. Pelo menos a minha consciência não deixa. Por que a minha consciência não deixa? Porque eu sei, pelo menos é o que me parece, até que me prove o contrário, que na Coreia do Norte há uma restrição à liberdade. Perfeito? Então, no Brasil, como nós não temos essas restrições, então há sim uma cidadania. Por isso que a nossa Constituição, qual é o apelido dela? Constituição Cidadã. Ulisses Guimarães falou, né? Está promulgada a Constituição Cidadã de nosso país. Né? Ela é uma Constituição que garante a cidadania. Por quê? Porque garante o conjunto desses três direitos nessas duas gerações, como eu expliquei anteriormente. De boa, tranquilo, bom demais. E aí a gente vai então para a questão da desigualdade, né? Que seu título pede. A questão da desigualdade, para a gente entender a desigualdade, na verdade, é a melhor forma a gente entender as características da igualdade. Né? Por quê? Porque se eu não tenho a relação real de igualdade entre elas, automaticamente acontece a desigualdade. Como assim, Kennedy? Então nós temos o que nós podemos chamar de igualdade formal, que é reduzida à fórmula. Né? No Brasil, já te falei, está lá na Constituição, são iguais perante a lei, é uma igualdade que está apenas na lei, beleza? Tá? Posso te dar um exemplo bem tranquilo. Código Penal brasileiro. No Código Penal brasileiro, lá fala, né, se é policial militar, corpo de bombeiros, você deve conhecer bem o Código Penal. Né? Lá fala que uma pessoa agredir fisicamente outra pessoa é crime. Lá diz isso, né? Lá diz isso. Certo? Beleza, se é crime, tá? Crime de lesão corporal, tá? Se é crime, ela está na lei, é para todos. Somos todos iguais perante a lei. Beleza? Igualdade formal. Igualdade formal. Porém, todavia, contudo, historicamente acontecia e ainda acontece fatos, graças ao meu bom Deus, me parece que em menor escala depois dessa relação que eu vou te explicar, é que mulheres eram agredidas por homens em suas próprias casas. Ainda são em vários lugares. Né? Mas mulheres eram, em grande escala, agredidas por homens em suas casas, fisicamente. Conforme o Código Penal, esses homens cometiam crime, lesão corporal, deveriam ser punidos conforme o Código Penal. Da mesma forma, se uma mulher agredir um homem, tem que ser punida conforme o Código Penal. Beleza? Tranquilo? Porém, percebe-se que muitas dessas mulheres não fazia denúncia e quando fazia a queixa, né, não fazia a queixa-crime, quando fazia a queixa-crime, retirava-se essa queixa-crime depois. Né? Dando, então, uma prova cabível, material, de que essa lei formal não era uma igualdade material para todos. Então, de uma forma muito bem estudada e mudanças depois, e que precisam sempre ser aperfeiçoadas, é verdade. Né? Mas institui uma lei no Brasil que ficou conhecida como Lei Maria da Penha. Ou seja, você trata um desigual realmente naquele momento que era as mulheres, para alguém com uma melhor igualdade, com uma medida afirmativa. Uma lei específica para a proteção de um grupo vulnerável, que nesse caso era as mulheres. Tá? Então eu saio do que a gente chama de igualdade formal para igualdade material. Beleza? Entendemos? Só que a igualdade material, conforme a organização histórica brasileira contemporânea e fundamentada na própria Constituição, eu consigo dividir em dois grupos. Nesse primeiro grupo é o que eu chamo de igualdade material em relação a critérios socioeconômicos. Então, vou usar uma explicação marxista. A gente está falando, então, das questões de classes sociais. Eu estou falando, então, do pobre, da classe média, da extrema pobreza, né? Eu estou falando aí do rico, beleza? Eu estou falando que há uma diferença, uma desigualdade entre esses. Então, precisamos criar meios para gerar uma igualdade material socioeconômica. Aí entra medidas, principalmente medidas como medidas de assistência social,
no campo da assistência social básica, vou ser mais simplista, Bolsa Família, por exemplo, né? Entra medidas como proteção trabalhista entra aqui claramente, critérios socioeconômicos, né? De proteção, também uma perspectiva marxista, de proteção do proletário contra o burguês. O proletário tem que ser protegido contra o burguês safado. Né? Então entra esse critério aqui socioeconômico como uma busca sempre por essa melhoria da realidade socioeconômica. Beleza? Tranquilo? Só que nos últimos anos no Brasil, depois da Constituição, antes da Constituição de 88, já tinha elementos claros durante o período militar sobre isso, e até mesmo anteriores, né? Mas depois da Constituição, quando se tornamos cidadãos de fato, não só de direito e de fato, não só em teoria, essas pessoas começaram a utilizar melhor a sua liberdade individual para defender as suas melhores perspectivas políticas e pedir melhores questões sociais. Ou seja, eu estou falando do que nós podemos chamar de igualdade material também, mas em relação a critério não mais econômico, socioeconômico, mas em relação a critério sociocultural. E aí a gente entra então nos seus aspectos voltados para questões de gênero, para questões de orientação sexual, de idade, de raça. Eu não gosto muito do termo raça, mas é o termo que os direitos humanos usa na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então tá aqui, tá? Raça, etnia, pessoas com deficiência, ou seja, aspectos voltados para realidade cultural, mudar o campo cultural das coisas. Né? Então essa igualdade material para esse campo vai além da questão socioeconômica, mas vai para o campo humanitário, em muitos dos casos, como por exemplo da pessoa com deficiência, né? Mas também para o campo ideológico-político, como por exemplo campos como gênero e orientação sexual, como movimento LGBT, né? Movimento feministas, entre outros. Beleza? Então entra dentro desses aspectos aí, ok? Então quando a gente fala da questão da desigualdade, na verdade o que a gente tem que falar é que existe as igualdade formal, mas essa igualdade formal não garante uma igualdade material. Então você vai ter buscas por essa igualdade material em duas áreas: critérios socioeconômicos, então se há diferença socioeconômica, há desigualdade socioeconômica, e critérios socioculturais, se há diferença da relação social-cultural, então há também mudanças socioculturais, né? Desigualdades socioculturais em relação a esse respectivo mérito. Beleza? Tranquilo? De boa? Bom, ok. Então entendemos a desigualdade. Só que, no mesmo título, ele fala assim, e da inclusão social. Então ele quer saber da desigualdade e da inclusão social. O que é essa inclusão social? Uai, é a resposta à luta dessa desigualdade material. Então, quando eu percebo que materialmente não é adequado, então eu tento fazer essa inclusão social. Eu tento fazer essa inclusão socioeconômica, quando ela é uma questão socioeconômica, mas também nós podemos tentar, a sociedade ou grupos dessa sociedade, podemos tentar fazer essa inclusão sociocultural. Isso só é garantido, por quê? Porque você tem direito à liberdade e direitos políticos. Por isso que pessoas podem fazer essa relação. Então, essa inclusão social, ela vem de diversos aspectos. Então, primeira coisa, a gente determina, vou ser bem simplista também da perspectiva dos direitos humanos, para a gente entender isso. Primeira coisa que a gente tenta fazer é verificar os grupos vulneráveis. Grupos vulneráveis, Kennedy, eu trouxe aqui embaixo alguns exemplos de minorias que são esses grupos vulneráveis. Por exemplo, minorias étnicas, como raça, cor, índio, né, negro, entre outros. Minorias religiosas, muçulmanos, umbandistas, cristãos também entra aqui, tá? Minorias linguísticas, né, estrangeiros com línguas diferentes, né, mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, gênero, orientação sexual e outros. Tá? O que eu estou dizendo para você aqui é o seguinte, que esses são grupos vulneráveis. São grupos vulneráveis. Tá? Esses grupos vulneráveis, eles precisam, em muitas das vezes, para garantir a igualdade material, serem tratados de forma que eles precisam ser tratados. Ou seja, tratar o desigual de forma desigual.
né? E como que é isso? É uma tutela especial, pelo menos eu chamo assim, né? Para garantir verdadeiramente a igualdade material dessas pessoas. Eu citei o exemplo da Lei Maria da Penha, mas eu vou dar um outro exemplo bem simples, bem simples. Uma questão relacionada a questões biológicas e o direito à saúde, por exemplo. Né? Na rede pública, você tem tanto ginecologia quanto urologia. Óbvio. Mas por que que tem? Porque nós somos iguais formalmente, mas nós temos que ter a garantia da igualdade material sobre esses fatos. Já pensou se tivesse só urologia? Como é que ficariam as meninas nessa conversa? Então, a luta por essas ações garantem claramente o processo, né? O processo de igualdade material, uma busca real por essa igualdade material. Beleza? Isso é o que a gente pode chamar de tutela especial, entre outras. Tá? Porque assim nós tratamos os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais. Beleza. E como é que faz isso? Mediante as medidas afirmativas. Um outro exemplo. Para minimizar essa exclusão. Exemplos. Não me interessa se você concorda ou discorda. Nesse momento nem me interessa se eu concordo ou se eu discordo, mas eu vou dar exemplos. Tá? Questões afirmativas, como por exemplo cotas para negros, pardos, índios, nas universidades públicas brasileiras, cotas para concurso público para negros, pardos, índios, cotas para pessoas com deficiência em concurso público, cotas para pessoas com deficiência na área de emprego seletista, conforme a CLT, e benefícios às empresas que dão vagas para essas pessoas. Isso são políticas afirmativas. O Estado, ele oferece essas políticas e é função dele, conforme a nossa própria Constituição e a nossa forma de organização, para minimizar essa exclusão, né? Essa exclusão a esses grupos vulneráveis. Esses grupos vulneráveis, conforme você percebeu, também podem ser chamados de minorias. Então, inclusão social resumidamente, é incluir as minorias, é incluir os grupos vulneráveis na sociedade como um todo. É aquela expressão de marginalização, é como se você entendesse o seguinte: os grupos vulneráveis estão às margens da sociedade, então eu preciso incluí-los nessa sociedade. E como é que nós fazemos isso? Com as políticas afirmativas, entre outras, que eu não entrarei no mérito, porque não é o nosso foco aqui. Tá? Então, essas políticas entram dentro dessa respectiva demanda. Só para os encargos de consciência do professor, quando a gente fala em termo minoria, dentro da sociologia, né, um termo bem sociológico, quando a gente fala em minoria, a gente não está falando necessariamente quantitativo. Né? Se eu falo que os negros são minoria no Brasil, e a gente pensa de uma forma quantitativa, é estranho. É estranho. É bem estranho, bem estranho. Quando eu estive em Salvador, eu me sentia minoria. Né? Eu me sentia minoria em Salvador. Tá? Por quê? Porque a gente pensa em quantitativo, a gente não consegue ver em minorias. Na verdade, esse termo minoria, apesar dele gerar em nossa mente o aspecto quantitativo, e para mim tem até aspectos políticos na escolha do termo, mas esse termo minoria não significa necessariamente uma pegada quantitativa, mas sim definir grupos que não detêm o poder. Até coloquei poder entre aspas, porque é um poder entre aspas mesmo. Mas grupos que não detêm o poder. Como assim, Kennedy? O poder econômico, o poder político. Atualmente, em século XXI, Brasil, fortemente, o poder moral. O poder moral. O poder cultural. Vou dar exemplo do poder moral, para a gente entender melhor. Moralmente, a cultura brasileira tem fundamentos muito fortes na perspectiva judaico-cristã. Então, você sendo cristão ou não, saiba que a moral social brasileira, ela está dentro dessas perspectivas. Beleza? Alguns grupos de minorias têm nessa moral o seu principal inimigo. Por quê? Porque essa moral o retira
da própria sociedade, ele é excluído da sociedade que acredita dentro daquela moralidade. Como assim, Kennedy? Dá um exemplo de questões LGBT, por exemplo. A moral judaico-cristã mostra no aspecto da sexualidade como algo sagrado que deve ser realizado entre quatro paredes, entre um casal, para ter filhos, de uma forma bem simplista para a gente entender. Alguns movimentos LGBT entendem que não, que essa questão da sexualidade, ela precisa ser aberta, inclusive até mesmo em vias públicas, porque não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, porque a moral do outro, a moral judaico-cristã, é uma moral que o impede de exercer os seus direitos civis de liberdade, de ter relações sexuais, por exemplo, em vias públicas. Em vias públicas. Perfeito? Tá? Então, este aspecto é óbvio que vai gerar um conflito. Óbvio isso. Então, essa observação da minoria, neste caso do movimento LGBT, por exemplo, e dos representantes desse movimento, não estou falando de todos os homossexuais ou transgênicos ou qualquer coisa nesse sentido, não. Eu estou falando de um movimento político organizado chamado movimento LGBT que defende uma pauta, que não necessariamente é a mesma pauta de todos os homossexuais. Beleza? Mas esse movimento, ele existe. Esse movimento defende uma pauta que vai questionar a moral histórica judaico-cristã em nosso país e no mundo. Beleza? Tranquilo? Ok, tá? É óbvio que esses aspectos, então, é o que vai dar origem ao que nós podemos chamar, que o seu edital pede lá também, de movimentos sociais. É esse aspecto da origem aos movimentos sociais. Que movimentos sociais são esses? Movimentos sociais nada mais são do que minorias organizadas. Simples, minorias organizadas. Esses são os movimentos sociais, que utilizam dos seus direitos civis e políticos, que a gente entendeu, liberdade política, utilizam dos seus direitos para defender maiores direitos para os seus próprios movimentos ou para aqueles a quem eles dizem que representam, como os movimentos de direitos, de maioria de direitos sociais, políticos e civis. Perfeito? Então ele usa o direito à liberdade, por exemplo, para defender uma ação contra a moral histórica e de maior persistência em nosso país, por exemplo. Tranquilo, está dentro do direito, isso chama-se democracia. Aprendemos a viver com a democracia. Ok? De boa? Beleza, Então, isso vai acontecer. Essas minorias, como eu já expliquei, ela vem, então, diversos aspectos. Quais são os tipos de movimentos sociais que podem surgir e surgem, Existem alguns, trouxe aqui alguns para a gente destacar. Primeiro, movimento de transformação. É algum movimento que tende a transformar um aspecto político ou social através de reivindicações. Por exemplo, eu posso colocar aqui sindicatos. Sindicatos costumam estar dentro desse patamar de movimentos, as mudanças de aspecto político ou social, que reivindicam direitos e querem esses direitos. Movimentos de conservação, os conservadores, movimentos que entendem que os movimentos progressistas, aqueles que querem a mudança, não podem mudar, porque a história já mostrou que é a conservação que demonstra a evolução da sociedade. Então, os movimentos conservadores é aqueles que querem conservar os aspectos, ou seja, se eu cito, por exemplo, vou citar novamente o exemplo, movimento LGBT e questões morais, então os movimentos conservadores entendem que a perspectiva histórico-moral judaico-cristã deve ser mantida em nossa sociedade. Óbvio que isso vai gerar conflito, mas também são movimentos que devem ser respeitados tanto e quanto aos movimentos contrários a essa perspectiva. Perfeito? Os movimentos novos. Movimentos novos são aqueles que buscam uma questão local, específica, sobre uma questão de luta de classes, por exemplo, ou questões de cunho identitário. Como assim, Kennedy? O próprio movimento LGBT está aqui.
tá? Dentro desses aspectos nossos, pelo menos no primeiro momento, ele está aqui. O movimento pode estar em mais de um deles, beleza? Tá, o movimento LGBT está aqui, por exemplo. O movimento negro lá atrás estava aqui. Hoje eu acho que o movimento negro é mais estrutural, mas ele estava aqui, certo? Movimento conjuntural são movimentos que dependem da conjuntura de um país. Posso citar aqui todos os movimentos que levaram às ruas o pedido ao impeachment de Dilma. Movimentos como MBL, Movimento Brasil Livre, né? Bem liberal esse movimento. Né? Movimento Vem Pra Rua, também outro movimento liberal, conservador. Né? Movimentos que vêm surgindo em nosso país nos últimos anos, eles surgem por conta de uma conjuntura política, administrativa, social, que se encontra aqui dentro desse mérito. Ok? E o movimento estrutural. Movimento estrutural são movimentos que podem até ter começado de uma forma simples, mas eles, no decorrer do tempo, eles foram estruturando as suas teses e as suas perspectivas. Movimento negro, hoje é um movimento estrutural, tranquilo. Movimento LGBT está indo para o movimento estrutural, está nesse caminho, mas o movimento estrutural que eu gosto muito, que você entenda dentro desse aspecto, né, é o movimento feminista. O movimento feminista está aqui. Perceba que o movimento feminista, ele não representa as mulheres, porque para representar alguém, essa pessoa tem que querer ser representada. Né? Mas esse movimento feminista representa uma estrutura aonde que elas entendem coerentes. Perfeito? Então, esse movimento hoje ele é estrutural, ele é estudado, ele tem terminologias próprias, igual o movimento LGBT, igual o movimento negro, tem terminologias próprias, né, que entram dentro de um aspecto estruturante dentro desse processo. Beleza? Tá? Então, movimento estrutural, esses são os movimentos que vão surgindo, e o nosso país permite tudo isso. Por quê? Porque nós temos direitos civis, políticos e sociais. Por isso que eles acontecem. Simples. E que bom que eles acontecem. Porque se eles forem impedidos de acontecer, significa que nós não somos um país democrático. Beleza? Ok. E para a gente encerrar, então, saindo um pouquinho desse mérito, o último título, ou subtítulo, né? Está no 3.8.3 lá do edital, que é a democracia e o papel das instituições de segurança pública em nosso país. Quando a gente fala sobre essa democracia e os papéis de segurança pública em nosso país, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, vou resumir tudo o que o examinador quer que você entenda. Ele está dizendo o seguinte, que a segurança pública é um elemento fundamental para garantir a democracia. E garantir a democracia é garantir a cidadania, é garantir os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Resumidamente é isso. Bem simples. Então, o que é a segurança pública? A segurança pública é veja o que eu disse, preste atenção no que eu coloquei aqui, não único. Ele não é a única ferramenta, mas ele é uma ferramenta muito importante. A segurança pública é um instrumento da democracia. Sem segurança pública não há democracia. Dentro dos direitos sociais, lembrando que a segurança pública parte dos direitos sociais, é um direito social que nos garante os próprios direitos políticos e civis. É interessante isso. E o Estado tem que nos ofertar esses direitos. Não só ele, mas ele é uma força muito poderosa para nos garantir essa segurança pública. Que tem como dever e garantia, então, de nos garantir a cidadania, que é o conjunto dos direitos civis, políticos e sociais. Beleza? E para eu finalizar então esse tópico, eu vou à nossa própria Carta Magna, né? A nossa Constituição Brasileira, lá no seu artigo 144, que ele fala claramente o que o examinador está pedindo para a gente. Ele fala assim, ó, a segurança pública é dever do Estado, direito, mas não só direito, e responsabilidade de todos. É dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. É minha responsabilidade. Como é que eu ajudo nesse processo da forma mais simples? Respeitando as leis. Quando eu respeito as leis, eu estou tendo responsabilidade. Quando eu tomo uma e dirijo, eu estou sendo irresponsável sobre esse processo da segurança pública. Quando eu entendo que beber pode prejudicar e prejudica, né, o meu processo de dirigir e eu não bebo, se eu beber eu não dirijo, então eu estou sendo responsável. É um direito que eu tenho de sair e não ter bêbado dirigindo. Então, eu preciso ter a responsabilidade
de sair sem beber. Entendemos? Beleza? De forma bem simples. É exercida para preservação. Então, essa segurança, preservação da ordem pública. Esse exemplo de beber e dirigir é uma forma de preservação da ordem pública. Da incolumidade, ou seja, a sensação de segurança. Estar em um local que você tem sensação de segurança é ótimo. Se você está em um local que você não tem sensação de segurança, é péssimo. E a segurança pública, ela tem que nos oferecer essa incolumidade, né? A incolumidade tanto das pessoas, por quê? Porque eu tenho direito à vida, eu tenho direito à liberdade, direitos civis, e do patrimônio, porque eu tenho direito a patrimônio, que também é direito civil, beleza? Então tem que garantir esse direito. Então quando a gente fala da segurança, como papel de segurança institucional, a gente tem que entender, é o Estado agindo em colaboração com a própria sociedade para preservar a ordem pública. Preservar a ordem pública é preservar a cidadania, os direitos civis, políticos e sociais, gerar incolumidade, sensação de segurança na sociedade e garantir a incolumidade tanto de pessoas quanto de patrimônio dessas pessoas. E a Constituição vai dizer, isso vai ser feito através da polícia, da PULIC, se dirá polícia, autoridade máxima, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, a menor polícia brasileira, né? A Polícia Civil, as polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, estou falando de você, e as polícias penais, federais, estaduais e distrital. Né? A própria Constituição lá na frente vai falar de outros aspectos como Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, também entra nesse campo da segurança pública, mas nesse artigo ele trata sobre esses pontos. Então essa é a democracia e o papel da instituição da segurança pública em nosso país. Esse título é um título com muitos meandros, coloquei ele em uma ordem que eu entendo didática, que vai fazer você acertar qualquer questão sobre este assunto. Muito obrigado, que Deus abençoe e até depois. Tchau, tchau.